Lá imagina você está bebendo num lugar, em uma reunião de negócios, e ali você está confraternizando, você confia naquelas pessoas que estão ali à sua volta, mas aí de repente quando você acorda, você está com correntes nas mãos, está com as correntes nos pés, ou seja, está preso em um lugar fechado todo escuro. Então isso aconteceu com Solomon Northup. De acordo com esse livro 12 anos de escravidão, escrito pelo seu próprio punho, Solomon Northup vai descrever toda a trajetória dele, de tudo que ocorreu para ele se tornar escravo. Ele era uma pessoa livre, possuía até documentações tudo na época, e do nada então ele é arremetido com toda essa máquina da escravidão que aconteceu naquele tempo. Olá galera, seja muito bem-vindo a esse vídeo, a esse canal. Eu me chamo Lucas, TLK Livros e Leituras, e hoje a gente vai falar sobre essa grande obra aqui que é do Solomon Northup, 12 anos de escravidão. Então o Solomon Northup, ele vivia com a sua família, ele era casado, possuía 3 filhos. Nesse tempo então ele vivia lá em Nova York, ele era um violinista também, e ele tinha todo aquele ideal de trazer todo o conforto para sua família, vencer ali no campo profissional. Mas aí porém chega uma hora ali da vida dele então que ele tem uma oportunidade ali de ir para Washington, onde ele encontra 2 pessoas que vai fazer esse convite para ele, que lá em Washington então vai ser dado uma vida para ele onde ele vai poder ser um violinista, ele vai poder crescer na vida, vai ganhar melhor. Então ele vai poder então voltar para casa e trazer toda uma renda então conquistada nesse trabalho aí que ele viria desempenhar. Só que o que acontece? Quando ele está lá em Washington então, com essas duas pessoas levam ele num lugar, e nesse lugar lá eles estão bebendo, e eles ficam ali uma noite toda ali confraternizando, e é dado alguma bebida para ele. Ele diz no livro até que ele não bebeu muito, não se passou muito, enquanto muitas pessoas ali estavam bebendo demais. Mas aí porém do nada ali, quando ele acorda no outro dia, ele se vê preso num ambiente totalmente fechado, escuro, e já começa acordando ali com barulho de corrente. Então a gente já começa a perceber tudo o que vai rolar nessa história. Ele diz então que quando ele chegou e se enxergou daquela hora ali, que ele estava acorrentado nas mãos e nos pés, já bateu aquela coisa na cabeça dele que ele já tinha ali quase se tornado um escravo, que tinha pego ele para um escravo. E ele vai colocar ali no primeiro momento ali onde já chega uma pessoa ali que vai fazer toda a parte da cambiação, vamos dizer assim, com ele, e ele vai dizer que ele é uma pessoa livre, que ele pode provar isso, e naquele momento mesmo ali, aquela pessoa que está ali de frente com ele vai negar tudo isso e já vai açoitar ele ali e deixar ele numa situação ali toda análoga ali, sem humanidade. Então aí já nesse contexto o que a gente vai ter? A gente vai ter o Solomon ali trancafiado num ambiente onde dali depois eles vão ser transportados ali de navio logo adiante ali para onde eles serão vendidos. Não só ele, mas outros negros estão ali na mesma condição que ele, e naquele momento mesmo ali então ele já começa a perder já a sua dignidade, porque tudo que ele fala já não é colocado mais de acordo, e as pessoas já começam a dizer para ele assim que ele tem que se aquietar, e ele já não pode ficar falando já o que era da vida dele, que ele era livre, e muito menos que ele então ele poderia ler e escrever. E até mesmo o nome dele ali, Solomon, foi deixado para trás também durante um certo período ali da história, porque para combater tudo aquele passado dele, as pessoas que iam pegando deles ali, os donos, vamos dizer assim, entre aspas, e ele vai até pegar um nome depois ali que eles vão chamar ele de Plet. Esse vai ser o nome adotado ali em toda a trajetória dele na escravidão. Então o que eu posso falar desse livro aqui? Esse livro aqui ele é sensacional. Eu não vou dizer que é um livro lindo, porque com certeza esse livro aqui traz muita tristeza, muitas reflexões fortes. A gente vai ter diálogos aqui extraordinários em relação a ele quando ele está ali em escravo, com os mestres deles, vamos dizer assim, que os mestres eram os que comandavam eles, os donos deles. E ali a gente vai ter toda uma consciência dessas pessoas, que são os brancos ali, que são dotados toda da razão de fazer isso, até amparados pela lei. E a gente vai ter uma visão de uma pessoa que sentiu isso tudo na pele. Então esse é o diferencial desse livro. Quando a gente está retratando toda essa parte da escravidão, e até nos dias de hoje aí que a gente vai ter o racismo e tudo isso aí mais, esse livro aqui vai retratar um olhar de uma pessoa retratando a verdade mesmo do ocorrido naquela época ali de um escravo. Então é um dos maiores relatos, ou até um dos únicos relatos que a gente vai ter de uma forma tão realista e séria, vamos colocar assim, que foi o Solomon Northup descrevendo tudo que ocorreu com ele, todos os açoites que ele teve, toda a parte da violência. E o que mais fica também nesse livro aqui é que faz a gente refletir que por mais que a gente tenha toda essa história aí de violência, tudo essa questão, tem muitas pessoas ali que por mais que estavam em posições privilegiadas, eles tinham ainda aquele contato humano de olhar ainda para como aquela parte da humanidade ali para os negros. Então o Solomon Northup vai também descrever que teve pessoas ainda que tinham uma certa bondade de acordo com as circunstâncias, e teve outras mesmo que pareciam que nasceram para açoitar e fazer toda aquela prática da violência contra os negros. E a gente vai ter o Epps ali que ficou até 8 anos como escravo nessa fazenda do Epps, e esse Epps aí foi um dos maiores
terrores ali que ele teve que fazer. Então ele vai descrever assim que eles tinham hora para estar nos locais de trabalho. Se tu chegasse atrasado ali 10 minutos, já tinha direito a 10 açoites. Então todas as regras eram colocadas assim. Daqui a pouco, se tu fizesse uma arruaça lá de qualquer forma, já tinha algo ali definido, os números de açoites que eles iam ter. Então tudo isso aí era colocado na cabeça deles e eles sentiam todos os dias. Então quando eles acordavam, eles tinham que fazer tudo certinho, aquela rotina. Eles acordavam daqui a pouco cedo e iam dormir lá pelo entardecer da noite. Fizeram colocada a prova a hora ali nos campos de trabalho. Se daqui a pouco uma pessoa ali fosse pego descansante, era colocado os açoitamentos também. Então uma coisa que a gente percebe que nesse livro o que ele mais recebeu foi os açoitamentos. Então a gente vai ter um livro assim extraordinário e chocante ao mesmo tempo. Foi um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos, que eu vou levar para minha vida inteira, porque foi um aprendizado assim absurdo. Esse livro aqui, até por sinal, eu estava ali no Instagram, em um local assim, nas redes sociais, e uma pessoa colocou a capa desse livro, porque a gente estava no dia ali da consciência negra, e aí eu vi vários relatos ali embaixo com as pessoas comentando, isso aí é mimimi, isso aí é... E aí dá aquele choque na mente da gente que bom se esse livro aqui fosse mimimi, vamos colocar assim. Com certeza não é, foi algo totalmente real, praticado. Então somente quem leu ou quem vai participar de uma experiência dessa, com certeza quem se sente na pele, com certeza esse vai saber muito mais ainda. A gente só tem uma pequena noção do que foi ainda. E quem vai ter mesmo é quem estava lá na ponta mesmo, que recebeu todo esse tratamento aí desumano que foi a escravidão. E o que acontece muitos dos dias de hoje, que a gente vai refletir para os dias de hoje, seria a relação de... Tem a lei é criada, o papel da lei, né, a formação da lei, só que a gente sabe que a lei não garante todos os alcances. Então ela vem a lei só porque o preconceito ainda ela continua. Então o preconceito ele tem que ser tratado de forma muito séria ainda, porque só a lei não garante. Não basta tu criar uma lei ali contra o racismo, que daqui a pouco ninguém mais é racista no mundo. Então é importante ter essa lei, é importante aplicar as penalidades devidas, só porque a gente sabe que essa parte aí então de estar sempre desempenhando, a gente ter o dia da consciência negra, a gente ter todas essas questões aí é primordial para a gente acabar com o preconceito. A gente sabe que a lei está aí, mas o preconceito ele continua. Até fazendo uma linha de pensamento até com os judeus lá do Holocausto lá, que foram as pessoas ali mortas no campos de concentração ali do regime nazista. Os relatos dessas pessoas vão colocar justamente a mesma coisa, que as leis foram criadas, todas favorecendo ali o judeu, mas o preconceito ainda continua há muito tempo e continua até hoje lá também no mundo todo. Então, é importante a gente debater esses livros, a gente conhecer esses livros. Então, nesse vídeo aqui eu só vou deixar a dica de leitura, 12 anos de escravidão, foi do Solomon Northup, uma pessoa livre que foi colocado num regime de escravo. Então ele vai descrever toda a trajetória dele, nesses 12 anos, tudo que ele passou, todas as partes agonizantes, os açoites, é uma profunda reflexão desse tema e vai fazer todo mundo nós refletir, me ajudou a refletir muito e sempre vai ficar ali na minha mente uma visão de quem passou por isso aí tudo. Então fica a dica aí, 12 anos de escravidão,